Essa palavra é muito interessante. O que é uma perícope? A gente usa, parece que mais no círculo teológico, né, nos seminários, ou então pastores usam mais esse termo, mas ele é um termo usado em outras esferas também, e o termo ele significaria só um recorte. Ele é um recorte. Então, o modo como as pessoas fazem recorte importa. E por que isso é importante para nós ao estudar a Bíblia? Aliás, me fez lembrar agora, existe um grupo na Holanda que foi começado, acho que em 99, por uma professora, uma doutora da Universidade de Utrecht. Ela é uma especialista na área de Bíblia e ela começou um grupo chamado Grupo Perícope. Por que existe esse grupo? Porque escritos antigos, eles dividem parágrafos de um modo específico. Então, quando você estuda a literatura antiga, você não vai ver as divisões de parágrafo como nós vemos. Identação, ou então a quebra de parágrafo como a gente vê, ou então quando você usa um editor de texto no computador e vê aquela marca de parágrafo, sabe, um pezinho que aparece? Quando você coloca no visualizar como é que divide as linhas, aparece o parágrafo. Bom, isso nós temos hoje, mas não foi sempre assim. Então, muitos textos antigos, ainda mais os textos semíticos antigos, você vê, quando você os lê, você tem espaçamentos que dividem parágrafos, então um espaçamento maior ou menor, isso interessa. Tamanho de letra, isso interessa. Às vezes, alguns textos, você tem uma letra maior do que as outras, o que na tipografia eles chamam de versalete, né? Quando você tem todas maiúsculas e a primeira maiorzinha. Então, isso na escritura antiga existia também, embora não tinha maiúscula nem para grego nem para hebraico, né? Tudo era escrito em maiúscula do grego e no hebraico não tem letra maiúscula e minúscula nos textos antigos. É tudo um mesmo tipo de caractere. Mas assim, o espaçamento... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pensa em perícope, é isso. Como é que você entende que o autor dividiu o parágrafo? Até onde é o parágrafo? Então, são essas as preocupações quem pensa em perícope. Dividir bem os parágrafos. Agora, claro, quando você quer pregar e ensinar alguma coisa na escritura, você está interessado mais do que no parágrafo, você está interessado no discurso. Então, como é que esse discurso foi montado? Com vários parágrafos? Como é que esses parágrafos conversam entre si e formam uma ideia? Então, perícope é isso. Algumas pessoas vão dizer, em alguns livros de hermenêutica, que a perícope é uma unidade com começo, meio e fim, com sentido. Com começo, meio e fim e sentido. Eu não sei se essa definição ela se sustenta em todas as situações. Eu posso pegar, por exemplo, no estudo de um salmo e pegar uma perícope, eu falei há pouco tempo do Salmo 19, pegar uma perícope de 6 versos e dizer que ali fala da criação. Não é uma unidade em si, tem começo, meio e fim em si mesma? Sim e não. Ela depende do restante para fazer sentido. Então, se eu chamasse só perícope de recortes e modos de entender o parágrafo, estaria de bom tamanho. Mas se os livros de hermenêutica quiserem continuar a dizer que tem uma unidade de sentido, de algum modo você espera que isso aconteça no seu texto para o sermão ou texto de estudo, que tenha começo, meio e fim. Então, a gente escolhe uma perícope que envolve mais do que, talvez uma pericopona, não tem esse nome, mas seria uma pericopona em que eu tenho várias perícopes em que elas fazem sentido. Eu acho que seria mais por aí. É só pensar em recorte. Como é que o recorte de parágrafo é feito e como é que eles fazem sentido.